abertura de culto, de oração, e você é livre. Amém? Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai querido, te pedindo a Tua graça, a Sua misericórdia sobre nossas vidas, Pai amado. Que nessa quinta-feira, Pai amado, o Senhor venha mais uma vez sobre nossas vidas, meu Pai querido. Venha, meu Pai querido, ouvir as nossas orações, venha estar presente em nosso meio, Pai. Apesar que alguns passam uns dias difíceis, mas mesmo assim está aqui, Pai querido, para te buscar, para falar que o Senhor é bom, Pai querido. E vamos continuar, meu Pai amado, a cada dia a romper e buscar cada dia a Tua presença, Pai querido. Eu te peço, meu Pai amado, e te apresento agora a vida do Bispo Mauri e Bispa Edna em Tuas mãos, Pai querido. Que o Senhor guarde, meu Pai amado, a liderança dessa igreja, que o Senhor proteja cada dia, que o Senhor dê sabedoria, direção, meu Pai querido. Sabemos que não é fácil, mas com o Senhor do nosso lado, nós vamos romper, Pai querido. Te peço, meu Pai amado, que esse culto que se inicia agora, que o Senhor mande os seus anjos, que o seu Espírito Santo de Deus permaneça conosco, meu Pai querido. Aqueles que não conseguirem vir, ou quem tiver a caminho, meu Pai querido, o Senhor traga em segurança, Pai querido, para que possamos ser um culto abençoado, que vidas possam ser alcançadas, não só aqui, mas através da live também, Pai querido. Que o Seu Santo Espírito alcance aos lares, aonde a minha voz estiver chegando, Pai querido. Aonde, meu Pai amado, os louvores que forem entoados aqui chegar, Pai amado. Que o Senhor haja com cura, com libertação, meu Pai querido. E aonde estiver um coração ferido, aonde estiver, meu Pai amado, um coração magoado, que seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito Santo de Deus, Ele cura, Ele renova, Ele restaura, Pai querido. Te peço, meu Pai amado, para as pessoas também que possam estar com algum problema de enfermidade, de doença, meu Pai querido. Que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre com restauração, meu Pai amado. Que o Senhor entre com libertação, meu Pai querido. Para alguém que tem algum ente querido, algum vício, meu Pai amado. Que o Senhor vai de encontro agora, meu Pai querido, a essas pessoas, meu Pai amado. Haja com libertação. Haja com cura, meu Pai querido. Não venha, meu Pai amado, deixar nós padecermos, mas cubra nossas vidas com Teu sangue. Que o Senhor repreenda, meu Pai amado, as investidas de Satanás sobre nossas vidas. Que o Senhor brinde, meu Pai amado, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, Pai querido. E nos deixe, meu Pai amado, debaixo das Suas mãos. Proteja com a Tua poderosa mão, Pai querido, os nossos planos, os nossos projetos, Pai querido, os nossos serviços, aquele que é empresário, empreendedor, meu Pai querido. Que o Senhor, meu Pai amado, mande cliente, meu Pai querido. Que o Senhor dá, meu Pai amado, estratégia para alguma pessoa que está passando dificuldade no emprego, meu Pai querido, ou alguém que teve algum diagnóstico, Pai querido. Que o Senhor venha, meu Pai amado, com cura nessa noite. Eu costumo dizer que em cultos como esse, meu Pai querido, o Senhor vem e cura, o Senhor vem e restaura, meu Pai querido, porque não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por os nossos pecados, e hoje estamos aqui para falar que Jesus é bom, que Deus é bom, Ele cura, liberta e restaura, Pai querido. Então no culto como esse, dessa quinta-feira gelada, Pai querido, vem com os Teus anjos, vem com o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, meu Pai querido. Que esse ambiente, meu Pai querido, que essa atmosfera seja transformada através dos louvores, Pai querido. Vem, meu Pai amado, vem sobre nossas vidas. Vem, meu Pai querido, nos dá a direção. Tira todo impedimento desse culto. Que nenhum mal, meu Pai querido, se entrar aqui dentro, seja repreendido em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez aqui. Vai ser glorificado mais uma vez aqui. Te apresento, meu Pai amado, os intercessores, o grupo de dança, meu Pai querido, os louvores, a mídia, Pai amado. Vem, meu Pai amado, venha completar todo esse ciclo que vamos fazer um culto racional a Ti, Pai querido. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Tira todo impedimento, em o nome de Jesus. Tenhamos um culto abençoado. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os planos do Senhor se cumpram na tua vida nessa noite, meu querido. Você que vem buscar algo da parte do Senhor, o Senhor também fala no meio dos louvores, querido. Então preste atenção na letra dos louvores, porque o Senhor Ele pode falar com você. Aleluia. Vem. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Diga isso, igreja, não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. pois eu estou contigo, filho. Eu estou, Contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem Para o vento, Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te levantar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo. ninguém impedirá. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus? Aleluia!
menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Nós queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti. Nós queremos mais de ti. E menos de mim, E menos de mim, menos, e menos de mim, e menos de mim. que ele cresça, Que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que ele cresça, Eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda o Senhor. Quem é como tu?
Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém Igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Nós ansiamos por ti, Senhor Jesus. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia Em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia Em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia Em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia Em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso.
A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aplauda ao Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. Chegou a hora, né, da palavra de dízimos e ofertas. Abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo de número 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, vamos ler aí a partir do versículo de número 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então Deus é aquele que nos dá semente. Se você tem um emprego, foi Deus que abriu a porta do emprego para você. Se você tem um negócio e foi promessa de Deus na sua vida, creia que foi Deus que trabalhou para que isso acontecesse na sua vida. Então nós temos que ser gratos em tudo. Aqui está falando que Ele nos dá semente, né? E como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com essa semente? Está falando aqui que se a gente plantar pouco, a gente vai colher pouco. E se a gente plantar muito, vai colher muito. Então, que nessa noite, você venha semear na obra do Senhor com amor no coração, não é por obrigação. A palavra fala que a gente não tem que dar por obrigação, é por gratidão a Deus. Gratidão porque você levantou no dia de hoje, você pôde trabalhar, você pôde se alimentar na hora do seu café, na hora do seu almoço. Então a gente tem que ser grato a Deus em tudo. Então eu queria que você que vai dizimar, vai ofertar, se coloque de pé, que eu vou orar para que Deus venha abençoar a sua vida. E cada semente que você planta na obra do Senhor, você está contribuindo, né, para almas que estão sendo cuidadas, tratadas, em nome de Jesus. Amém? Vou orar. Pai querido, Deus amado, eu lhe peço, Pai, para cada um, Senhor, que vai dizimar e ofertar na tua casa nessa noite, Pai. Abençoa, Pai, essa semente que eles vão plantar, Senhor, na tua casa. A tua obra precisa, Pai, para pagar aluguel, pagar luz, pagar a água. Enfim, Pai, tem ar-condicionado, tem tudo aqui, Pai. Então, Senhor Jesus, que o teu povo possa, Senhor, entender, Senhor, que a obra só caminha dessa forma, Pai. Papai querido, abençoa cada vida nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Como espero o dia
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Amém, igreja? Já fizemos a nossa parte em adoração a Deus. Agora chegou a hora de escutar a palavra do Senhor, que será trazida através da vida do pastor Miguel Mariano. Então, já quero chamá-lo aqui no altar. Quero chamar o presbítero Ronaldo para fazer essa oração por ele, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Paz, pastor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos. Podemos ficar de pé? Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Senhor, entramos em Tua presença em oração para Te agradecer por este momento, pela vida do Teu servo, Pai, pastor Miguel, que está aqui para trazer uma palavra ao coração dos Teus servos. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, que ele se esvazie dele, Pai, e que ele venha se encher, Pai, aleluia, somente da Tua presença, ó Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, que ele possa trazer uma palavra, Senhor, que vai falar ao coração do Teu povo, que seja de correção, Pai, que seja de alegria. O que o Senhor enviar, Pai, em nome de Jesus, será bem-vindo, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida dele em Tuas mãos, Pai. Resolve aquilo que ele não pode resolver neste momento, Pai, que prega ao Teu povo, que traz uma mensagem ao coração das pessoas que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que seja, Pai, conosco neste momento e que use o Teu servo grandemente aqui, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço e creio no Teu milagre aqui esta noite, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Já que estamos em pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler 2 Reis, capítulo 5, verso de número 3. Nós vamos lendo algum versículo. E diz assim: Um dia a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Amém? Pode sentar? Essa tradução aqui é diferente. Como todas as vezes que nós
nos reunimos em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sempre tem uma palavra para nós. O Senhor Jesus, Ele nunca nos despede vazio. Meditando durante esse dia sobre esta palavra, o Senhor me deu essa palavra. E eu queria falar um homem que ele tinha tudo, menos o que mais ele precisava. E o interessante é que às vezes nós temos condições de ter tudo aquilo que nós queremos, de fazer tudo que nós temos vontade. Mas quando nós não conseguimos fazer aquilo que realmente nós queríamos, parece que todo o acesso que nós temos para todas as outras coisas não é o suficiente. Ainda nós queremos conquistar de alguma forma. E a nossa maior dificuldade ou a nossa maior tristeza é quando nós temos sonhos, temos projetos, lutamos para isso, corremos atrás, e as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. A maior barreira do nosso milagre não é o que está diante de nós, não é o que está no alcance das nossas mãos, é o que está escondido dentro de nós. E às vezes a nossa maior dificuldade é nós sermos ou mostrar quem nós somos de verdade. Em qualquer área da nossa vida, nós nos tornamos infelizes quando queremos mostrar-se alguém que não somos, ou ter condições que não temos, oferecer aquilo que não podemos entregar. E isso se torna uma luta interna, isso se torna uma amargura, isso nos traz uma dor muito grande, porque eu menti para mim mesmo. E depois que eu menti para mim mesmo, eu me convenci que aquela mentira, no meu interior, parece que é uma verdade. Mas a pior coisa é você não poder ser o que você é de verdade. Andar da forma que você queria andar de verdade. E isso se torna uma doença. Mas nessa noite eu vim profetizar para alguém que haverá libertação na sua vida e na sua história. Nessa noite o céu vai se romper e a glória do Pai manifestará sobre a sua vida. Mas não depende mais de Deus. A mudança da nossa vida e da nossa história não depende mais de Deus, porque Deus, Ele já lançou a palavra. Ele já nos ensinou, Ele já nos direcionou. E as coisas não acontecem porque nós não queremos tomar posse daquilo que Deus falou. E para tomar posse da palavra que Deus liberou para nós, é necessário que nós retiremos alguma coisa de nós. Nós queremos servir a Deus com bagagem. Eu sempre digo que, já dirigi muitas igrejas, eu estou nessa outra igreja que também não é minha. Eu comecei com um amigo, mas agora eu estou passando para ele ficar com a igreja. Porque quando começamos, tudo é mil maravilhas. Vamos começar a obra? Vamos, irmão. O senhor dirige, pastor, dirige. O senhor prega, eu prego. Olha, como eu não prego, eu não dirijo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas quando a igreja começa a crescer, eu não me contento em ficar só na porta. Porque é melhor ser um excelente porteiro do que um mau diácono, um mau presbítero, um mau pastor. Nem todo mundo foi chamado para estar no púlpito. Nem todo mundo foi chamado para estar na porta. Mas se nós entendêssemos que na obra de Deus não tem maior e nem menor, tem a hierarquia. Somos todos iguais diante de Deus. Agora, dentro de uma hierarquia ministerial, uns são menos cobrados, outros são mais cobrados. A responsabilidade de um é maior, a de outro é menor. Mas nós, como igreja, nós somos um corpo. E no corpo, tem parte do nosso corpo, o olho bonito, né? Está sempre em evidência, o sorriso, claro, está sempre em evidência. Mas qualquer parte do corpo, até aquela que fica coberta, escondida, que ninguém vê, se ela não estiver bem, todo o corpo vai mal. Nós vemos aí a Copa do Mundo, né?
Melhor jogador, ele machuca o dedinho, ele não vai jogar, mas machucou só um dedinho. Não vai conseguir jogar. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, porque para que o movimento seja perfeito, tudo tem que estar funcionando. E a igreja é a mesma coisa. Para a glória de Deus se manifestar, tem que estar tudo funcionando, tem que estar tudo de acordo. O que anda pouco, continue andando pouco. O que tem que andar mais, continua andando mais. O que canta, continua cantando, continua pregando. Nós somos um corpo, e esse corpo bem ajustado, ele vai vencendo tudo, ele vai vencendo todos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E se eu preciso desse corpo bem ajustado para vencer, então o que o diabo tem que fazer? Ele tem que desajustar esse corpo. Ele tem que fazer com que esse corpo não funcione como tem que funcionar. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo, Deus está dizendo, mas hoje é noite de ajuste. Hoje é noite de colocar cada coisa no seu lugar. E alguém, você não vai precisar mais mostrar o que você não é. Porque encontramos um homem aqui nessa história chamado Naamã. Um homem que era guerreiro, era comandante de guerra, era um general muito conhecido da Síria. Ele era respeitado, ele vencia as suas guerras, ele vencia, ele não tinha medo, ele era respeitado pelo seu Senhor. Mas ele não era feliz, ele não era completo, ele tinha uma lepra. E essa doença chamada lepra não afetava só a sua carne. Ter lepra naquele tempo era uma sentença de morte. Era desprezado. Não podia viver em família, não podia habitar, tinha que viver separado. Então, a dor de Naamã não era só na carne, também era na alma. E diante das pessoas, dos soldados, Naamã só podia ficar de armadura. Ele não podia ficar sem armadura. Ninguém podia vê-lo como realmente ele era, porque ele era leproso. E aquela doença, ele não podia ficar entre as pessoas, porque ele ia contaminar as outras pessoas. Esse era Naamã. Mas se lermos toda a história, vamos entender que esse homem não era ruim, ele era bom. Pela forma que os seus soldados o tratavam, pela forma que esta menina o tratara, ele era um homem bom, porém leproso. E talvez aquela menina que vivia no dia a dia, aquela menina que foi trazida em uma das guerras, ela foi trazida como escrava, que ainda era uma criança, mas era escrava na casa de Naamã. E quem sabe ela via todo o sofrimento daquele homem, quem sabe ela via toda a tristeza daquele homem. E quem sabe numa conversa, aquela mulher citou alguma coisa ou falou alguma coisa, e disse, olha, se vocês conhecessem o profeta que tem lá na minha terra, ele curaria seu esposo. A primeira lição que eu gostaria que você entendesse, Deus usou uma menina que não tinha voz, uma menina que não tinha influência, uma menina que não podia falar, que não podia dar conselho, uma menina que veio como escrava, mas Deus usa a boca dela para dizer, lá em Samaria tem profeta, bendito é o nome santo do Senhor, e se ele fosse lá, ele seria curado. Primeira lição, o teu socorro não vai vir da onde você está esperando, muitas vezes o livramento não vem da onde você está olhando, muitas vezes as coisas não vão acontecer da hora que você está pensando. Então o Senhor está dizendo, o segredo do milagre é só confiar no Senhor. Confia no Senhor, entrega o seu caminho para Ele e tudo fará. Não podemos estarmos ansiosos, porque ansiedade é o contrário de fé. Quem tem ansiedade não tem fé. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é descansar no Senhor. É entender que não adianta eu ficar olhando por onde ele vai vir, que ele nunca vai vir da onde eu estou olhando. Ele nunca vai surgir da forma que eu estou projetando, porque se tem uma coisa que Jesus é, especialista em te surpreender, aleluia. Ele é especialista de fazer o milagre chegar da onde você menos espera. É quem menos tem que mais nos ajuda, é quem menos tem, é quem mais te socorre.
e Naamã tinha uma lepra. A menina falou para ele do profeta. Agora foi lançado sobre ele. E ele creu. Ele pediu carta ao rei, o rei deu uma carta para ele levar. Ele estava indo recomendado como um grande general, um homem que vencia suas batalhas. Só que entre ele e o milagre, entre ele e Samaria, entre ele e o profeta, ele tinha um processo a seguir, ele tinha um caminho a caminhar entre ele e o profeta. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas não queremos passar o processo. Queremos um milagre, mas não queremos percorrer o caminho. Tem um caminho a ser percorrido, ou longo ou curto, mas tem um caminho. E esse caminho era da onde ele estava até onde estava o profeta. O que nós aprendemos aqui? Há milagres que o Senhor vem até nós. Há milagres que o Senhor ele vai até a nossa casa. Mas há milagres que não é para nós esperarmos sentado, mas é para nós irmos atrás dele. Existe momento que nós vamos estar parados e o milagre vai chegar. Nós vamos estar cansados e prostrados e o milagre vai chegar. Mas tem hora que Deus vai dizer: o primeiro passo do seu milagre é se movimentar. O primeiro passo do seu milagre é você sair do comodismo, é você sair do sossego. Deus está dizendo, nesta noite a mensagem para você é essa: o milagre não vai vir até você. Você precisa ir de encontro ao seu milagre nessa noite. E a segunda lição, ele não vai de mão abanando, ele não vai sem levar nada. Ele pega roupas, ele pega ouro, ele pega prata. Ele sabia muito bem onde que era, ele pega os seus soldados e ele vai. E ele vai empolgado. Talvez ele vai imaginando: agora eu vou chegar lá, eu sou um homem poderoso, eu sou um homem respeitado, eu estou levando muito ouro, eu estou levando muita prata, eu estou levando muitas roupas boas, e quando eu estiver chegando, eu vou mandar meu mensageiro na frente, o profeta vai vir me encontrar, o profeta vai me bajular, bendito é o nome santo do Senhor, e ele cria uma expectativa que não vai acontecer, porque o Senhor não vai vir no pensamento dele ou da forma que ele vai vir. E a primeira coisa que acontece, ele erra o caminho. Ele entrega a carta para o rei, e o rei está pedindo que cure o seu soldado. O rei fica indignado, ele acha que é uma provocação, e ele diz: eu sou algum Deus para fazer algum milagre, e ele fica indignado. Mas a voz chega até o profeta. E o profeta vai lá e diz: olha, ele errou o endereço. Essa carta veio com o endereço errado. Então a terceira coisa, você pode saber o que fazer, mas se você não for no lugar certo, não vai ter resultado. Se você não bater na porta certa, o resultado vai ser ira, o resultado vai ser contenda. E é por isso que nós temos a nossa liderança, nós temos o nosso pastor. Muitas vezes, eu digo na igreja, eles correm para todo lado, mas a bênção vem quando eles vêm debaixo da nossa mão. E às vezes eles não querem que nós oramos por eles, eles não querem que nós ministramos sobre eles, porque nós sabemos quem eles são e o que eles precisam, então eles não vêm. Eles querem ser enganados por profecias carnais, eles querem ser enganados com revelações mentirosas, eles querem ser enganados e movidos por lágrimas, porque nem sempre quem está chorando está feliz, nem sempre quem está chorando está triste. Nem sempre quem está chorando está certo, nem sempre quem está chorando está errado, nós choramos. Homem e mulher de Deus não é criado por emoção, não é criado por lágrimas de alguém. Homens e mulheres de Deus não somos guiados por vista, não somos guiados por aparência. Homem e mulher de Deus não é guiado por sentimento, porque a Bíblia diz que o nosso coração nos engana. E que toda vez que nós fizermos algo pelo coração, nós vamos errar. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Homem de Deus não é guiado por uma aparência bonita. Homem de Deus é guiado pelo ouvido, bendito é o nome santo do Senhor, e ouvir a palavra de Deus. Não somos guiados por uma palestra bonita, não somos guiados por uma voz afinada, não somos guiados por uma igreja organizada, nós somos guiados pelo ouvido. Deus fala e nós falamos, Deus fala e nós falamos e Ele se responsabiliza.
Nós andamos por aí, quantas pessoas nós encontramos desigrejadas. Pessoas que não creem, não querem mais para a igreja, não acreditam em mais nada. E quando você pergunta o que aconteceu, ela fala muita profecia que não se cumpriram. Muitas revelações que não foram verdades. Mas a minha Bíblia vai dizer, e a tua também, que nós tudo discernimos, em nada somos discernidos. Se uma palavra na carne me derrubou, é porque eu também estava na carne. Mas se eu estiver em espírito, carnalidade não me atinge, porque eu vou discernir que é carne. Uma outra coisa também, às vezes, cada um de nós sabemos quem somos na presença de Deus. Cada um de nós sabemos qual é o nosso nível de espiritualidade, mas nós preferimos acreditar numa mentira que alegra o nosso ego do que de uma verdade que nos convida para um concerto. Mas quando Deus nos chama para um concerto, a vitória é certa. Ele está dizendo, se humilha que eu vou te exaltar. Mas não é se humilhar para pessoas, é se humilhar diante de Deus. É colocar as tuas dores e a sua necessidade diante de Deus, e Deus ao seu tempo vos exaltará. É melhor uma correção de Deus do que uma exaltação mentirosa. Porque eu aprendi nessa caminhada, até quando Deus me exorta, eu dou glória a Deus, Márcio. Porque se Deus está me exortando, Ele está me vendo. E se Ele está me vendo, Ele está tendo cuidado comigo. E se Ele está dizendo, olha, o caminho não é por aí, glória a Deus, Ele está me vendo. O pior seria se eu entrasse por um caminho e Ele deixasse eu perecer nesse caminho. Então quando Deus está dizendo, olha, não é esse o caminho, dê um glória a Deus, porque Ele está cuidando de você. E se Ele está cuidando de você, Ele não está cuidando para te humilhar, nem para te abater, mas para te exaltar. Eu trabalho muito com casais, quantos casamentos que acabam por causa de mentira. Por causa de mentira, do marido, às vezes que ganha menos e fala que ganha mais. E às vezes a mentira não começa no casamento, começa lá quando namora. Aí não dá para arrumar, porque mentiu no namoro, mentiu no noivado, e se falar a verdade agora vai perder o casamento, mas vai viver a vida toda preso dentro de uma mentira. E assim também é espiritualmente. O que nós temos mais hoje são pessoas dizendo em nome de Deus, e Deus não está nem perto. Dizendo que Deus está mandando, e Deus não está passando nem perto. Porque o primeiro que tem que se consertar diante de Deus sou eu. E Naamã, então, aqui Naamã sofria. Mas para Naamã receber a libertação não foi fácil. Ele foi, e agora o profeta disse, não, rei, fica tranquilo, ele só errou o endereço. Ele está me procurando. E quando ele está chegando próximo à casa do profeta, o profeta diz para o seu moço, diz, olha, vai até ele e diz para ele se mergulhar 7 vezes no Jordão. E a Bíblia vai dizer que ele vai até Naamã com seus presentes, achando que o profeta ia chegar. Ele diz, olha, meu senhor, pode dar meia volta. O profeta disse para você se mergulhar 7 vezes no Jordão. E você vai ficar limpo da sua lepra. Você lê o texto, a Bíblia vai dizer que ele ficou muito bravo. Ele ficou muito irritado, muito nervoso, porque ele queria ser paparicado. Ele achou que o profeta ia lá e ia paparicar ele. Mas isso aconteceu porque Deus precisava quebrar 3 coisas na vida de Naamã. Ou trabalhar em 3 áreas na vida de Naamã. E a primeira coisa que tinha que quebrar de Naamã era o orgulho. Eu sou importante demais para mergulhar nesse rio. Se eu soubesse que eu ia vir de tão longe para mergulhar nesse rio, na minha terra tem rios melhores e mais limpos que eles. Mas o segredo do milagre de Naamã não estava no rio. O rio sujo ou limpo. A terceira coisa que Deus teve que quebrar de Naamã, uma expectativa errada. Ele queria algo espetacular. Porque era Naamã, o capitão do rei da Síria.
o vencedor de guerras. Então, ele queria algo espetacular. E a terceira coisa que o Senhor quebrou de Naamã, comparação. Os rios da minha terra são melhores. E a comparação, irmãos, é terrível quando nós começamos a fazer comparação. Nós vimos no livro de Salmos, alguns homens, eles entristecendo, porque eles olhavam para a vida deles, a fidelidade que eles tinham com Deus, e quando eles olhavam para o ímpio, eles começavam a fazer comparação. Eles diziam: Senhor, eu preciso tanto de um milagre, eu estou no templo, eu te adoro no templo, eu te sirvo no templo, eu sou fiel no templo, e o ímpio que não te serve. Comparações. Não é assim? Às vezes nós fazemos comparação com o vizinho, mas o que o vizinho faz? Senhor, eu luto tanto tempo, eu sou fiel nas contribuições, eu te busco e não consigo o carro do meu sonho. O meu vizinho trocou de carro de novo, mas o que ele faz para trocar de carro? O meu amigo está viajando, mas... Então o Senhor está dizendo, não faça comparações. Não se compare com ninguém. Não se coloque diante de alguém para... Não, fique tranquilo, o seu tempo vai chegar. A sua hora vai chegar, e quando chegar, nós só vamos glorificar a Deus, porque a felicidade de verdade não está em coisas. Tem pessoas de Ferrari que não é feliz como alguém que anda de Corsa. A felicidade, eu já falei aqui, não é o que nós possuímos ou o que nós tocamos, é quem nós somos de verdade. A melhor coisa é você poder acordar de manhã e ser você mesmo. Não ter que disfarçar para ninguém. E as pessoas que estão da sua volta te amam, não pelo algo que você devia ser ou pelo que você tem. Te amam pela mulher que você é, pelo homem quem você é. O prazer não está num presente caro, mas o prazer está em ser lembrado por alguém, aleluia. É ser lembrado, não importa o valor daquilo que me entregaram, se lembrou de mim. E são essas coisas que nos faz feliz. Mas o diabo começa a trabalhar na nossa mente e dizendo que para ser feliz eu tenho que ter uma bela casa, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que viajar todo dia. Mas é mentira do diabo. A verdadeira paz e a alegria está aí dentro de você. É você poder deitar e dormir em paz. É você poder deitar e dormir e acordar sem ter tirado nada de ninguém, sem ter prejudicado de ninguém. Não, Deus está dizendo, fica tranquila, eu vou te acordar e tu vai acordar com os seus sonhos, aleluia. Amigo de verdade, a Bíblia nos ensina que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu, pela minha trajetória e experiência, eu acredito que os amigos de verdade, eles aparecem não na hora de chorar, mas na hora de se alegrar. Porque tem pessoas que querem nos ver de cabeça baixa o tempo todo. Tem pessoas que querem nos ver pedindo para Ele o tempo todo. Tem pessoas que têm prazer que nós, todo mês, estamos na mão do cartão dele. Que todo mês estamos dependendo de alguma coisa, mas quando você falar, Deus me abençoou, Deus me prosperou, aí você vai saber quem é seu amigo, aí tu vai saber quem é seu amigo, é quem for se alegrar com você, é quem for festejar com você, é quem vai estar do seu lado para curtir a sua bênção, a sua vitória e a sua conquista. E é por isso que antes de uma grande vitória, o Senhor limpa, o Senhor tira do nosso caminho os interesseiros, os aproveitadores, porque Deus está dizendo para alguém, o que eu tenho para você é para você, e não é para dividir com ninguém. O que eu tenho para você é para você. E sabe por que às vezes nós não prosperamos e temos problema? Porque trazemos para a nossa vida o que não é para trazer. Abraão, Isaac e Jacó cometeram o mesmo erro, mentiram sobre suas mulheres. E tudo isso porque os três tiveram mulheres lindas, e todos os três mentiram. E de Abraão, quando descobre a mentira de Abraão, quando o rei descobre a mentira de Abraão, ele fica indignado. E ele dá presentes para Abraão. E entre os presentes de Abraão vem Agar. E olha aí
a confusão dele ter Ismael. Nem todo presente é bênção de Deus. Nem tudo aquilo que a gente quer estar presente é bênção de Deus. Talvez hoje nos tire até um sorriso, mas amanhã. Então tem coisas que não têm acontecido na tua vida hoje, porque Deus sabia que tu ia chorar amanhã. E uma das virtudes do homem e da mulher de Deus é entender que Deus em todo tempo tem o melhor. E se Deus tirou, porque Deus viu que era melhor ter tirado. E se Deus deu, porque Deus viu que o melhor era te dar. Mas nós não podemos ter essas três características. O orgulho gera soberba, e a soberba é tropeço. Eu sou importante demais para isso. Eu canto bonito demais para cantar com fulano e cicrano. Eu sou afinado demais para fulano tocar para mim. Eu prego demais para pregar para poucas pessoas. Eu estudo demais para pregar 20 minutos. Mas quando Deus nos chama para a obra, Ele não pergunta se você canta bonito. Ele não pergunta se você é bacharel em alguma coisa. Ele não pergunta se você é eloquente, se você toca algum instrumento. O Senhor Jesus só te pergunta uma coisa que Ele perguntou para Pedro. Tu me amas? Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, não adianta cantar e não ama, não adianta pregar e não ama, não adianta ter formação e não ama. Paulo era doutor, não tem, na história da Bíblia não tem alguém com mais conhecimento que Paulo, mas Paulo disse, de nada isso me serviria se eu não tivesse o amor. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o que faz obra não é uma pregação bonita, o que quebra o coração não é uma voz afinada, é um coração que ama, é um coração que perdoa, é um coração que quer bem, é um coração que se sacrifica. O amor de Jesus é um amor incomparável, porque é um amor que entrega sem pensar em receber, é um amor que entrega sem pensar em querer de volta. Ele ama. Ele ama. Quem ama não faz sofrer. Diante de Salomão, duas mães, uma crise, uma fome, e combinaram de alimentar os filhos, na hora do outro, a outra não deixou, e teve aquela contenda, e quando o rei falou, vou cortar no meio, vou dar metade para cada um, a que não tinha amor disse, tá bom, metade para mim, metade para ela, mas aqui amava, disse, não, rei, o filho é dela. Sabe o que ela está dizendo? Eu prefiro ver ele de longe, mas vivo, eu prefiro ver de longe, mas andando, eu prefiro ver de longe, mas com saúde. Quem ama se sacrifica. E nessa noite Deus está dizendo, eu tenho visto o seu sacrifício, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto a sua dedicação. Homem e mulher de Deus, não tem que sair se justificando para ninguém. A Bíblia diz que um passo de um homem justo, reto, é Deus que justifica. Então somente se cale, então somente fique no silêncio, e Deus é quem vai te justificar. É Deus que vai dizer, não perca tempo. Eu nunca perdi tempo em me justificar para alguém, ou explicar alguma coisa para alguém. Eu entrego na mão de Deus, e Deus vai mostrando quem eu sou, Deus vai mostrando a verdade, e Deus vai confundindo o mentiroso. Bendito é o nome santo do Senhor. E o mentiroso, ele se levanta na primeira fileira, depois ele vai para a segunda, para a quarta, depois ele vai para o fundo, depois ele desaparece, porque quem cuida da obra é Deus, quem chama é Deus, quem traz é Deus, quem leva é Deus. E existe levante na nossa vida, irmãos, não é nem diabo, é nós. Nem tudo que Deus te dá é para você dividir para alguém. Tem coisas que é para você. Por isso que tem coisas que Deus permite que alguém nos ajude. Tem situação que Deus prepara, mas tem situação que Deus não prepara ninguém. Eu já disse aqui. E por que Ele não prepara? Porque tem coisa que Ele não quer que você deva favor a ninguém. A pior coisa é dever favor para alguém, irmãos. A pior coisa é alguém fazer alguma coisa por nós e depois lançar em rosto. É melhor não fazer. Então tem coisa que Deus diz, ei, fica quieto, eu vou fazer uma obra e você não vai depender de ninguém, você não vai agradecer a ninguém.
Está entendendo? Tem coisa que é para dividir. Mas tem coisa que é só para você. Tem coisa que é só para a sua história, é só para a sua vida. Agora, teve que quebrar essas 3 coisas na vida de Naamã. Que importante que ele era, irmãos. Leproso. Que importante que ele era. Com o seu corpo todo ferido. E segundo, a medicina vai dizer que essas feridas, essas infecções, elas são de dentro para fora. Era o que tinha dentro dele que gerou aquelas feridas terríveis. E agora Deus ia curar ele por dentro, quebrando o orgulho, as expectativas, as comparações. Quando você era, já passou, irmão. Quando eu fazia, já passou. A conversa com Deus agora é quem eu sou, o que eu faço, para onde eu vou. Eu sempre digo na igreja, irmão, pior coisa é quando acontece alguma coisa que dá errado e você querer saber o que aconteceu. É pior. Talvez você descobriu o que aconteceu, talvez a dor vai ser maior. Então, deixa para lá. Se aconteceu alguma coisa, busque solução. Busque a cura. Olhar para trás, o que vai mudar? Se justificar, disse-me disse, contenda. Deus abomina um monte de coisa, mas contenda entre irmãos, Ele abomina. Contenda entre irmãos, não é só irmão em Cristo não, irmãos, família, irmãos em casa. Agora, eu não sei aqui, né? Mas eu já vivi isso. Sabe quem dá mais trabalho para pastor, irmãos? Não é ovelha, não é membro. Essa igreja, ela está cheia, nós mudamos de salão. Que era a segunda, aí cismou que é a primeira. E não dá para pôr tudo na nossa cabeça. Fica aí. Então, Maurício, se eu for abrir uma igreja agora, tem que abrir só eu e a Célia. Sabe quem dá trabalho para a igreja? Talvez não seja a experiência de vocês, eu digo as minhas. São obreiros, pastores, evangelistas. Eles vêm com bagagem. Aí quando chega, quer abrir a bagagem. Tem um amigo meu aqui, homem de Deus, o senhor já recolheu ele. E ele era presbiteriano. E presbiteriano, a liturgia presbiteriana, não dá certo com assembleiano, irmão. Assembleiano senta no banco, só levanta para ir embora. Não é assim? Os presbiterianos têm esse negócio, né? Senta, levanta, vem, senta, levanta, levanta. Né? Aí tem o louvor e vem a palavra. Igual é aqui. Só que esse ritmo não dá certo na Assembleia de Deus. Porque se é uma coisa que a Assembleia não gosta, é de falar, irmão. Então lá tem os grupos, tem oportunidade, essas coisas todas. E ele foi dirigir a Assembleia de Deus aqui no Jardim São Luís. Eu falei, irmão, se o senhor for dirigir a igreja lá, igual dirige na presbiteriana, os assembleanos vai pôr você para correr de lá, porque que eles gostam de ter oportunidade. Né? Agora, né, nessa renovação, está tendo ministério de louvor, mas eu que sou mais antigo. Não tinha ministério de louvor. Era 3 da harpa, canto jovem, criança, adolescente, varão, irmãs. Né? E era assim, agora já está ministério de louvor e é muito bom. Foi dito e feito, irmão, não aguentou 15 dias. Saiu da presbiteriana, deixa tudo lá. Eu não posso ir na casa dos outros. A pessoa, você me convida para ir na sua casa, eu vou chegar lá, eu vou mudar tudo na sua casa. Eu vou dizer, esse fogão não está legal aqui, esse armário não está legal lá. Não pode. E eles vêm com toda essa bagagem. Aí a nossa luta é com eles. Então nós temos que entender que tem coisa que é para nós, é para nós. Tem coisa que é para você, pastor, mas está pesado sozinho. Se trazer alguém fora da direção, vai ficar mais pesado ainda. Porque com Jesus, Ele ajuda a carregar. Com Jesus, Ele te ajuda até o fim, mas sem Ele não dá. Então, é melhor andar com Jesus do que com uma multidão sem Jesus. Um dos nossos problemas também, isso eu falo de assembleiano,
é falar muito. Não, não pode falar muito. Guarda para você. Às vezes falamos até a coisa certa, mas se for no momento errado, o resultado é negativo. Nós temos que ter paciência até para falar a coisa certa, esperar o momento certo. E aqui então Deus quebra o orgulho, Deus quebra a altivez dele, Deus faz tudo isso. Porque agora ele vai fazer o pior, agora ele vai tirar a armadura. Agora as pessoas vão ver ele, quem ele é. As pessoas só viam ele, um general vencedor, de armadura, de espada, talvez não via nele imperfeição. Às vezes alguém queria ser igual a ele, dizia eu queria ser perfeito igual a ele, eu queria lutar igual a ele, mas agora que o orgulho saiu, ele tira a armadura. E a sua armadura era o símbolo do seu poder, e quando ele tira a armadura, que era símbolo de poder, quando ele tira as vestes reais, símbolo do seu status, revela a fragilidade dele. Quando ele tira tudo isso, o que fica diante de todo o exército dele? Um homem nu, leproso. Eu fico imaginando, eu disse no começo que ele era um homem bom. Porque quando ele fica irritado, irmão, e quer ir embora, o conselho que dão para ele, Naamã, mas se te desse alguma missão difícil, você não faria? Faria. E algo tão simples. Não é que era tão simples que ele não queria fazer, porque ele ia ter que mostrar quem ele era de verdade. Até ali, ele era o comandante de trás de uma armadura. Com toda autoridade e poder. Mas agora, se ele quisesse o milagre, ele ia ter que se despir. E mostrar quem ele era de verdade. E quem que Naamã era de verdade? Um homem frágil, leproso, alma batida, triste. Talvez na hora que Deus quebrou tudo isso dele, e ele está nu diante do povo, uma analogia, e o povo começa a ver que ele era leproso. Talvez o seu semblante caiu. Talvez aquele olhar de olhar por cima, agora não está olhando mais por cima. Talvez aquele homem alto e imponente agora está fragilizado. Porque ali era quem ele era. Um homem leproso. Mas eu disse que ele era bom porque a história não vai dizer que ninguém vai embora, ninguém atira pedra, ninguém se levanta contra ele. Talvez no caminho alguém perguntava, mas o que ele vai pedir para Eliseu? O que ele vai pedir para o profeta? E quem sabe quando o moço diz, olha, vai lá e mergulha no Jordão e você vai ser curado. Alguém começou a perguntar, mas ele tem alguma doença? Mas ele tem alguma coisa que precisa ser curado porque ele é invencível. Deus está dizendo para alguém, tira essa armadura. Nós não somos invencíveis. Nós não somos fortaleza. Nós somos homens e mulheres de Deus, obedientes a Deus, mas que temos as nossas fragilidades. E diante do exército de Deus, que é a igreja, nós não podemos ter vergonha de mostrar quem nós somos. Eu prego, mas eu tenho as minhas lutas, eu preciso de libertação, eu sou pastor, mas eu preciso que o Senhor me liberte de algumas coisas. Eu sou pastor, mas eu ainda tenho alguns paradigmas. Eu sou pastor, eu prego quase todo dia, mas eu preciso ser curado. Eu preciso ser aconselhado. O que eu tenho é um dom de Deus e Deus me usa para ser dispenseiro para aqueles que precisam ouvir, mas eu preciso. E agora aparece a sua fragilidade. Revela quem realmente ele é, um leproso. E eu acredito que o que ele mais queria, bispo, era poder andar sem armadura. Ele só podia tirar a armadura, talvez dentro de casa, no quarto com a sua esposa. Talvez nem na sua casa, onde ele morava, ele podia andar sem armadura. Mas agora Deus deu a ele a oportunidade dele ser quem verdadeiramente ele era e ainda glorificar o nome do Senhor. Se Deus está dando essa palavra, irmãos, tem alguém que Deus está dizendo, você vai ser feliz sendo quem você é. Porque quem nos salva é Deus.
E adianta eu mostrar uma falsa santidade, uma falsa fidelidade para os irmãos, que benção, pastor Miguel é uma benção. Mas quando eu chegar diante do trono? E quando eu chegar naquele dia, ele falar, afasta-te de mim, não te conheço. Mas para nós podermos mostrar quem somos na presença de Deus, algumas coisas de nós têm que ser quebradas. E o mais difícil é o nosso orgulho. O mais difícil para essa geração é dizer, eu não sei. Eu nunca fiz. Olha, eu nunca toquei. Uma irmã ficou brava comigo, falou que até sair da igreja, porque era Santa Ceia, ela falou que Deus mandou ela fazer não sei o que lá para lavar meu pé. Não, já estou gripado, olha como eu estou. Lavar meu pé no domingo de manhã frio. Aí eu falei, não, tem que falar com o pastor da igreja, porque se Deus falar com todo mundo, não estou em pecado. Não estou 100%, tipo ele diz o outro. Não estou igual o diabo queria, mas estou aí na vontade de Deus, então tem que falar com a gente. E hoje na igreja é um tal de Deus mandou a gente fazer, Deus mandou a gente fazer, Deus mandou a gente fazer, não. Se Deus deu a revelação para você, é para você fazer. Se Deus deu a revelação para você, é para você fazer. O pastor vai te ajudar, vai te apoiar. Porque o que for para o pastor fazer, Deus vai falar com o pastor. Então, nessa noite, através disso aqui, o que nós aprendemos? Que existe dentro de nós uma fragilidade. Existe dentro de cada um de nós uma fraqueza. Existe dentro de cada uma de nós uma insuficiência. E que para ela não seja barreira, eu preciso mergulhar aqui, ó. Não adianta conhecimento sem palavra. Não adianta oração sem palavra. Não adianta consagração sem palavra. Não adianta, irmão, tudo é graça e palavra, é graça e palavra. Né? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas Deus está dizendo, o céu vai romper. Mas o dono da obra vai colocar as coisas no lugar. E eu digo a gente, pastor, não precisa se desesperar, é Deus quem faz. Pastor, mas como o senhor tem certeza que Naamã aprendeu a lição porque ele mergulhou 7 vezes? Eu fico imaginando a cena, agora todo mundo viu que ele era leproso. Talvez o sentimento dele, Márcio, de vergonha, sei lá, de constrangimento. Quem sabe alguns tristes, alguns murmurando, alguns falando alguma coisa, e todo mundo olhando para ele, e ele mergulha uma vez, leproso. Ele mergulha a segunda vez, leproso. Ele mergulha a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, leproso. Agora, o milagre dele não estava no Jordão, mas estava na obediência. O homem de Deus falou, 7. Os outros 6 era só um caminho, porque o milagre era o 7º mergulho. Quem sabe você já mergulhou 6 vezes, não desista. Quem sabe você já mergulhou 5 vezes, não desista, é 7 vezes. Mas na 7ª vez ele saiu limpo. Saiu limpo e saiu glorificando a Deus, mandou presente para o homem de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. O que eu gostaria que você possa ter aprendido nessa noite? Nós nunca vamos ser suficiente, santo ou fiel o suficiente para sermos limpos de alguma coisa. Mas a nossa fidelidade a Deus e a nossa obediência vai fazer que nós alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque nada é por meritocracia, tudo é graça. Eu costumo dizer que a graça é o seu cartãozinho de acesso para entrar no céu. E a misericórdia é Deus nos poupando de alguma coisa que nós merecemos. Nós merecemos que Deus feche a porta, Ele tem misericórdia de nós. Nós merecemos que Deus nos quebre, né? Mas Ele tem misericórdia de nós. Nós merecemos que Deus feche tudo isso aqui e nos deixa no vento, mas Ele tem misericórdia. O que a igreja deste século precisa entender. Que não estamos aqui porque somos melhores. Não. Estamos aqui porque a graça nos alcançou. Você está aqui porque a graça te alcançou e você não é melhor que os seus parentes também. Você não é melhor que os seus amigos, a graça te alcançou e você é a porta.
para Deus entrar na tua casa, na tua família. Você é a porta que Deus usou para salvar a tua parentela, os teus amigos. Você é a porta que Deus usou e o diabo quer fechar essa porta. E é por isso que cada um de nós temos uma ferida aberta. Cada um de nós temos uma ferida aberta e o diabo sabe aonde ele tocar, nós vamos pular para trás. Né? Tem os brabos, tem os mansos. Mas tem um Senhor que diz que Ele te guarda em todos os teus caminhos, Ele te protege de toda a investida do mal. Então que nessa noite você possa crer nessa palavra. Deus está dizendo, não precisa mais de armadura. Seja quem você é. E Deus vai te honrar. Não precisamos se esconder atrás de uma armadura de sorriso se estamos tristes. Não precisamos nos esconder atrás de uma armadura de que sabemos de tudo. Não, seja você. Porque Deus não vai nos abençoar pela armadura que nós vestimos, mas pelo que está debaixo da armadura. Ele tinha uma lepra. E o Senhor quebrou ele. E ele se tornou limpo. Ele entrou no Rio Jordão, um general leproso. E saiu um homem glorificando a Deus. Ele era assírio, nem era judeu. Mas ele creu naquela menina que liberou para ele uma palavra. Aí eu termino dizendo, gostaria que você fosse para casa meditando nisso. Quem você é nessa história? Você é a menina ou você é a Naamã? Nós somos chamados para evangelizar. Nós somos chamados para pregar. Nós somos chamados para amar. Olha a Deus e diga quem você é nessa noite. Ou quem você é para o reino. Você é Naamã? Ou você é uma menina? E a segunda coisa. Nunca despreze uma voz profética. E da onde você menos espera uma profecia, pode sair uma profecia para a tua vida e mudar a tua história. Daquela menina saiu uma profecia que mudou toda a vida daquele general. Talvez da sua menina que você tem lá em casa. Talvez do seu menininho que você tem lá em casa. Pode sair uma profecia da boca dele e da boca dela, que vai mudar a sua história. Mas é que às vezes, aqui não acontece isso, mas tem igreja que tem pessoas que às vezes, quando vem uma pessoa famosa que prega muito, tem pessoas que ela fazem de tudo para essa pessoa usar Deus para ela. Ela dizer para todo mundo, ó, você viu? Falou comigo. Melhor é estar no secreto com Deus. Melhor é estar no oculto com Deus. Se coloque em pé, por favor. Quem tem ouro, não diz que tem ouro. Quem tem autoridade, não sai dizendo que tem autoridade. O ouro vai aparecer na sua vida quando haver necessidade. A autoridade vai aparecer quando você precisar usar ela. Amém, irmão? Então que nessa noite, fique com esta palavra. Ontem e hoje eu estava de atestado por causa dessa gripe. Deus me deu essa palavra simples, mas que pode mudar a sua história. E cada um de nós temos dentro de nós alguma coisa que precisa ser sarado, que precisa ser curado. E para isso nós temos que nos dispor para Deus, de sermos quem realmente nós somos. Não precisamos mentir para ninguém. Porque os Deus que nos abençoa, o Deus que nos guarda, o Deus que é com nós, Ele nos vê em todo o nosso caminho. Deus, Ele, quando te chamou, Ele já te conhecia. Ele sabe a sua personalidade, Ele sabe quem você é. E Ele vai te lapidando, Ele vai te moldando. E quando você menos perceber, você vai estar com estatura de varão perfeito. E quando isso acontecer, o Senhor nos leva para Ele. Porque nós estamos caminhando por isso. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. E eu entrego a minha oportunidade. Mas nessa noite o Senhor está rompendo o céu. E está quebrando toda palavra de maldição, toda palavra de vergonha, toda palavra de derrota. O Senhor está colocando por terra toda contenda, todo disse-me-disse, toda língua enganosa que tem se levantado, toda reunião mentirosa.
O Senhor é aquele que desfaz tudo aquilo que se levanta no seu caminho. Eu não sei o processo que esta obra está passando, eu não sei o momento que essa casa está atravessando. Mas a mensagem que eu tenho para o pastor desta igreja é: descansa no Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Deus, eu quero junto com essa igreja ministrar que como o Senhor foi com Naamã, que como o Senhor tirou a armadura de Naamã e que dentro dela tinha um homem frágil, um homem doente que precisava ser curado. Senhor, às vezes na nossa caminhada nós estamos como Naamã, estamos com a armadura de sorriso, mas estamos tristes. Estamos com a armadura de forte, mas estamos enfraquecidos. Estamos com a armadura de quem pode e não podemos. Mas que nessa noite, Deus, o Senhor não vem olhar para essa armadura que nós vestimos todos os dias, mas que o Senhor venha olhar para a fragilidade que há dentro de cada um de nós. E que o Senhor venha nos curar. E que o Senhor venha nos libertar. E que nós venhamos glorificar o Teu nome. Senhor, eu anulo toda palavra de maldição contra esta casa. Toda palavra de derrota e de vergonha eu anulo pelo poder da oração. E profetizo que para cada palavra de humilhação, de derrota, haja dupla honra e dupla exaltação. Que os teus olhos estejam sempre atentos para esta casa. E que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã que te adora nessa noite, cada adorador, cada ministro de louvor, cada músico. O Senhor possa derramar da tua graça e da tua unção, e que nós possamos estar guardados debaixo da tua bondade e da tua misericórdia. É o que eu ministro crendo, te louvo, para a glória do seu nome. Amém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então fluirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, a meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, com teu poder. Deus abençoe, querido pastor Miguel, por essa palavra abençoada. E o que o pastor Miguel falou aqui é muito sério. Muitas das vezes, o nosso movimento, nós nos movimentamos, o milagre acontece. Como numa quinta-feira como essa, você veio aqui, foi abençoado. De repente você não está num dia legal, numa semana boa. Mas como Naamã, Deus quebrou o orgulho dele. Teve que mergulhar 7 vezes. Às vezes o caminho é dolorido, mas nós temos que persistir para alcançarmos a nossa vitória. Porque ninguém falou que vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. Se para Jesus não foi fácil, imagina para mim e para você. O que vai destacar a nossa chegada é quem chegou. Quem parou no meio não vai ser lembrado. Imaginou se Naamã tivesse parado? Não tivesse completado esse ciclo?
E a gente sabe que às vezes é difícil mesmo. Mas em uma quinta-feira dessa, Deus trouxe você até aqui para te falar. Dê mais 2 passos, 3 passos, 5 passos, 6 passos, 7 passos, até você alcançar a sua vitória. Eu não sei se todos aqui são crentes, são todos evangélicos. Tem alguém aqui que não é evangélico? Tem alguém aqui que chegou, se desviou, parou, e hoje sentiu no coração de retornar? Ou se você quer receber uma oração, ou se você tem um diagnóstico, ou vai ser amanhã uma resposta. Eu quero desafiar você a vir aqui na frente receber uma oração. Vem aqui receber uma oração. Não é da mão do homem. Não é da mão do homem. Pois Deus pode mudar a sua história hoje aqui. Pois em uma quinta-feira fria como essa, Deus vem, pega na sua mão e fala: vem, filho, caminha mais um pouquinho, dê mais um mergulho, dê mais 2 mergulhos. Jesus está na casa. Só vai ter essa corajosa para receber uma oração? Abra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Vem aqui, pastor Cícero. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Jesus. Vamos levantar nossas mãos, orar para os nossos irmãos aqui. Pastor Jaina, pode ficar à vontade. Pastor Cícero, a igreja da intercessão. Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui na tua casa, Pai querido. Te apresentamos, meu Pai amado, os nossos irmãos aqui, Pai querido. Que o Senhor venha com restauração, que o Senhor venha com cura, Pai querido. Aonde estiver travado, que o Senhor vai de encontro às necessidades deles, Pai amado. E abre as portas do céu, para que eles possam vir aqui, Pai querido, e contar a vitória dessa quinta-feira que Deus usou o pastor Miguel aqui, Pai querido. E possamos glorificar junto com eles, pois a vitória deles é a nossa vitória como igreja. Eu declaro, meu Pai amado, no mundo espiritual, que onde estiver alguma coisa travada, Pai querido, que seja destravada agora, meu Pai querido, e que os seus anjos venham sobre a vida deles, Pai querido, restaurando, capacitando, Pai amado, dando a direção, que amanhã seja um novo dia, que amanhã seja um novo dia, que eles possam cantar a vitória, Pai querido, e que possamos se alegrar com Ele, pois nessa quinta-feira, mais uma vez, o Senhor usou, o Senhor profetizou, e vamos, meu Pai amado, celebrar com eles essa vitória, Pai querido, em o nome de Jesus. Eu declaro a paz, a graça e a misericórdia sobre a vida deles, Pai amado, em o nome de Jesus. Eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por esse culto abençoado. Pode se assentar um minutinho.
Já estamos partindo para o final. Tem visitante, pastor Rodrigo? Aleluias. Quem é a Gerlane? Gerlane, Deus abençoe sua vida, viu? Seja muito bem-vinda aqui, viu? Aqui é sua casa também, tá? Mariana, Deus abençoe, Mariana. O Cleiton. Ô, Cleiton, Deus abençoe, viu? Depois de Jesus, vocês visitantes são as pessoas mais especiais aqui hoje. Seja bem-vinda, volte outra vez. Se não voltar, a gente vai atrás. Como recebemos? Visitante, Seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Aleluia. Pastor, tem aviso, pastor Rodrigo? Célula, sexta-feira, às 20 horas, na casa do Tio. Domingo, o culto da família, às 19 horas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bispo Mauri. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o pastor Miguel. É bênção nas nossas vidas. Sempre Deus usa de uma forma poderosa. Amém? Quero chamar a presbítera Sandra para orar, abençoar, né? Agradecer pelo culto. Em seguida, eu já dou a bênção apostólica. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente estar encerrando, né? Não encerrando o culto, né? Porque o nosso culto ele continua ainda, né? Por dias e dias até que o Senhor volte. Quero já deixar um aviso aqui, aproveitar, né? O ensejo. Dia 27/6 é o nosso culto de mulheres. Culto de inverno. Você está convidada e está convocada a convidar mais mulheres. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas, ó Pai, continuamente na Tua presença, Pai. Queremos aqui Te agradecer, Deus amado, porque não foi perca nenhuma em sair dos nossos lares, ó Pai, e estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, aonde aqui, ó Pai amado, em cada momento, Pai amado, nós podemos, ó Pai amado, colocar as nossas vidas em adoração, Pai amado. Adoramos o Senhor em todo o tempo, com as nossas ofertas, com o nosso louvor, a Deus amado, com a nossa obediência. Nós Te adoramos, ó Pai amado, pela palavra, Deus amado, que foi recebida, Pai amado, em nossos corações. E que essa palavra, Senhor Deus amado, venha, Senhor Deus amado, germinar dentro de nós, venha florescer, venha frutificar. E que ela possa, Senhor Deus amado, ser, ó Pai amado, um instrumento para cada dia em nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um que adentrou, Pai amado, por essas portas. Ó Deus amado, abençoa cada um de nós agora, que vamos retornar para os nossos lares, ó Pai. Abençoa cada um, Pai amado, que vai, ó Pai amado, de carro, que vai de condução, Pai amado, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe debaixo da Tua proteção, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, nos levar até os nossos lares, ó Pai, e que aqueles que não puderam chegar até aqui, Pai, aqueles, ó Pai amado, que estão, ó Pai amado, enfermos, impossibilitados, ó Pai amado, muitas pessoas estão enfermas da alma, Pai amado,
amado, estão doentes, ó Pai amado, paradas, paralisadas, ó Pai amado, por dificuldades e problemas, mas que da mesma forma o Senhor possa alcançar, Pai amado, e que cada um de nós, como corpo em Cristo, possamos viver, Senhor, as tuas bênçãos na totalidade, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estávamos esquecendo também, dia 20, temos nosso culto de homens, será aqui na igreja. Vai ser a primeira vez que um culto de homens vai ser feito na igreja. Já fizemos as 2, 3 vezes, mas foi em salão, aí fora, em apartamentos, aí usamos salão. Mas dentro da igreja é o primeiro encontro de homens. Dia 20, já é na semana que vem. Então, espero todos os homens aqui, que vai ser bênção. A pessoa que vai vir ministrar é uma pessoa de Deus, e eu creio que Deus vai fazer coisas excepcionais aqui nesse lugar. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam estar com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado. Aplauda o Senhor Jesus.